eu quero contar um pouquinho sobre as lendas do Sul para vocês. Mas não só a parte fantasiosa delas, eu quero falar um pouco sobre a arte histórica delas. Porque assim, ó, há muito tempo atrás, nossa, isso até parece conto de fada. Eu sei, me perdoem pela gafe, mas assim, ó, há muito tempo atrás, o Brasil não tinha ninguém. Tinha os índios. Isso há 12 séculos atrás, antes de 1500. Isso é certo. Eu sei. Continuando. Antes dos portugueses chegarem no Brasil, nós tínhamos os índios. E aqui no Rio Grande do Sul, não era diferente. Nós tínhamos as populações guaranis e as populações xingu, que temos até hoje seus descendentes. Ok, beleza, isso é bem compreensível. Só que assim, ó, os xingus, eles tinham meio que um inimigo mortal. Pensa o seguinte, meio da mata, não tinha nada, não tinha ninguém. Só os índios e os animais silvestres. E aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos muitas onças. Algo que hoje em dia é meio raro, né? Devido à grande caça e ao fim da espécie. Nós, seres humanos 1, onças 0. Pois é, temos que voltar a preservar o meio ambiente. Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu quero falar é o seguinte, que na época dos índios, tinha os índios e as onças, araras, enfim. Só que a população de onças era muito grande. Vocês não têm noção, tipo, era gigantesca. E as onças começaram a comer os índios. Porque um caçava o outro. E o predador natural do homem eram os grandes mamíferos. No caso, as onças, que eram os maiores da localidade. Licencinha que tá coxando o olho. Tá, voltando. E assim, ó. Só que começou a sumir muitos índios. No início era tipo um índio a cada 3 meses, um índio... No máximo, assim, 3 índios por ano. Quando as onças estavam com muita fome. Só que começou a sumir muito índio. As onças começaram a comer demais os índios. Eu sei, isso tá levando realmente para um lado pejorativo, mas não pensem nisso. As onças se alimentavam do homem, porque nós éramos a presa deles. Até aí, ok. O pajé da época, o pajé é o líder dos índios, vamos dizer assim, tá? Errei! Vocês me pegaram, ha! Pajé não era o líder dos índios. O pajé era o sacerdote espiritual dos índios. O cacique era o líder dos índios. Viu? 1 para vocês, 0 para mim. Voltando. O pajé falou com o cacique e contou que teve um sonho. Que Tupã era o deus dos índios. Pensem assim, hoje nós pensamos que Deus... Insira aqui o nome de Deus que vocês acreditam. Sejam católicos. E eu estou me desviando do assunto de novo. Tupã era o deus dos índios, tá? Antes da época da colonização. E Tupã mostrou pro pajé que era pro cacique lançar flechas aos céus, criando uma escada. Nossa, vocês vão me dizer, uma escada pro céu? Isso nunca vai acontecer. Pois é, mas isso é mitologia, gente. Vocês têm que entender que mitologia, as coisas impossíveis acontecem na mitologia. Milagres. Pensa na escada do céu como um milagre pros xingus. Tá? Então, voltando. Os xingus, o cacique, lançou flechas aos céus. E quando ele atirou a primeira, ela simplesmente não voou. Ela fincou no céu. E quando ele viu aquilo, ele ficou apavorado. Tipo, meu Deus, meu deuses, meu Tupã. Era pra isso estar acontecendo. Era. Porque a história era o seguinte. Lança as flechas no céu e cria uma escada. E assim ele fez, ele criou uma escada. Flecha atrás de flecha. Flecha atrás de flecha. E chamou toda a população, todo o povoado, para subir para o céu. Para encontrar Tupã. E assim os xingus se livraram das onças, subiram aos céus e viveram, vamos dizer aqui, felizes para sempre. De novo, gente, isso é uma lenda. E para os xingus até que foi uma boa eles terem ido para o céu. Porque um tempo depois, vamos dizer assim, algum tempo depois, aqui no Brasil apareceu um povo português, europeu. E como todo bom europeu da época, acreditava assim, ó. A Europa manda, nós somos o centro do mundo. Se não é europeu, tem que converter. E assim eles trouxeram os jesuítas para cá. Aqui para o Rio Grande do Sul.
Os jesuítas eram padres que faziam missões em nome de Jesus. E eles vieram para o Brasil com a missão de converter os índios. Lembra da parte do Tupã que eu falei ali atrás? Pois é, para os jesuítas não podia falar Tupã. Tinha que ser Deus, Cristo, salve, salve, Mãe Maria, aleluia, arrepiei. Mas assim, ó, era bem nisso. Só que os jesuítas acabaram se apegando às tribos que eles vieram tecnicamente converter. E no meio dessa história surgiu um índio. Pensa num índio assim, ó, que Deus criou para ser o índio. Eu podia dizer que ensina a imagem do cacique da novela das 6, do Birajara. Era tipo o Birajara da novela das 6, do Novo Mundo. Um cara guerreiro, sábio, guiava a tribo dele na boa e se dava bem com os jesuítas. E os jesuítas aceitavam os índios. Na história da conversão, agora só tinha história do nome de batismo e olhe lá. O nome desse cara era Sepete Araju. E Sepete Araju acabou sendo batizado pelos jesuítas como José. Né? Mas tem tanto José nessas histórias que vamos manter o Sepé. Sepete Araju, ele virou um forte guerreiro. Ele era inteligente, ele caçava bem, ele era o partidão. Pensa num partido bom, assim, ó, um partido bom pra casar. Era Sepete Araju. E, além de tudo, ele era um grande guerreiro e espiritualizado. Nossa, vocês devem estar me dizendo, esse índio era perfeito, ele era incrível. Sim, ele era. Ele era tão incrível que ele tinha um luar na testa. Uma marca de uma estrela na testa. Que foi Deus e Tupã que deram pra ele. Aqui, cada um diz que foi uma coisa. Os jesuítas diziam que era Deus, os índios diziam que era Tupã. Deixo com vocês as considerações. Mas assim, ó, ele se apegou muito à terra. Ele defendia os jesuítas e defendia o povo dele. Até aí tava tudo bom pro nosso índio, sabe? Ele tava de boa, tava ali curtindo, tava ali tendo seu momento de glória com os índios. Só que, olha o europeu vindo de novo. Tinha um tratado lá em Portugal, que Portugal fez com Castela, que Castela vem a ser Espanha hoje, que era o Tratado de Tordesilhas. Nossa, parece até que era trava-língua, né? Tratado de Tordesilhas. Isso, tem que falar certinho. Continuando. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo ao meio. Metade ficava para Espanha, metade ficava para Portugal. Ok, beleza. Só que o que isso nos atinge e atinge nosso bravo herói nessa história? O tratado definia o Rio Grande do Sul como pertencente à coroa espanhola, a coroa de Castela. E o Brasil pertencia a Portugal. Ok, beleza. Só que aqui no sul era uma terra muito grande. Vocês não têm noção como é grande aqui. Vocês devem ter, né? Porque não mudou muito o território. Só fizemos divisa lá com a Argentina, com o Uruguai, que pertence aos espanhóis. Mas isso é outra história para outro momento. O importante aqui tanto os portugueses quanto os espanhóis não estavam felizes com a ideia dos jesuítas dizendo assim: viva índio, viva a paz, vamos se juntar todo mundo e cuidar das missões. Povo unido jamais será vencido. Só que não. Os portugueses e os espanhóis vieram da Europa para cá e mandaram guerreiros. Nas fontes históricas dizem que vieram das províncias de Buenos Aires, enfim, para reconquistar as 7 missões. E assim foi. 10.000 guerreiros armados. Pensa, armadura, cavalo, lança, tudo que tem direito. Contra 100 índios. 150 no máximo, porque os padres não lutavam. 150 índios. Só que Sepé valia por, no mínimo, era 10 para 1. A cada 10 homens valia um Sepé. E ele era muito poderoso. Muito forte. E ele lutou bravamente. Até ele cair na batalha. Quando ele caiu, para os índios que estavam lutando ainda não perderem a fé, diz a lenda que Deus ergueu Sepé aos céus e pegou o lunar na testa que ele tinha e o transformou nas estrelas, na constelação da Cruzeiro do Sul. Se tu olhar pela janela de noite, aqui não vai dar porque tá de dia, mas se tu olhar de noite, tu vai ver o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul é a constelação de nós, gaúchos. Um presente de Deus, um presente de Tupã e uma lembrança, para nunca esquecermos da força e da fé de Sepete Araju,
que subiu aos céus para poder iluminar todos nós, como ele iluminou os índios naquela guerra. Sim, agora voltamos para a realidade. Infelizmente, os índios perderam a guerra. E o Rio Grande do Sul começou a ser colonizado por espanhóis e futuramente portugueses, nesse tratado de Tordesilhas aí que eles acabaram brigando com tudo. Nesse interim, começou a vir várias caravanas. Pensa assim, viajar da Europa para o Rio Grande do Sul não era fácil. Querido, se tu acha que hoje tá difícil tu fazer 12 horas num avião, é porque tu não andou 6 meses de navio. E ainda não era aqueles navios luxuosos, tipo iate, temos alimentação VIP, cozinheiro, então, querido, nem se fala. Era assim, era um navio de madeira, banheiro no tienes, onde dormia, cama king size, que delícia. Só que não, era rede. E tinha os compartimentos secretos nos navios, que era onde ficavam escravos, ficavam os animais que eram abatidos. Nossa, animais serem abatidos? Sim, meu bem, lá não existia geladeira, não existia carne congelada. Tu quer comer carne? Tem que matar o bichinho pra comer. Veganos, me perdoem, eu sei que isso é muito errado, concordo plenamente com isso. Mas é história, é época, né? As miam eram de os animais para serem alimentação. Caixas e caixas de batata, porque era algo que não perecia. Algumas frutas para tentar evitar doenças. Essas coisas assim, é um básico do básico. E peixe. Vocês acham que o bacalhau veio de Portugal por bonito? Não, meu amor. Eles vêm porque era fácil de carregar peixe salgado. Mas olha que eu já tô me distraindo de novo. Nessas caravanas, veio muita gente. E numa delas, veio um navio com mouros. Nossa, o que são mouros? Mouros eram uma população que morava na Península Ibérica, na Espanha e Portugal. Mas para falar um pouco deles, eu vou ter que entrar muito na história, vou ter que dizer para vocês assim, ó, que o catolicismo na Europa nem tudo foi flores, tá? Que nós tivemos algumas revoltas muçulmanas. O importante é, os mouros eram muçulmanos que tentaram morar na Europa na época das cortes cristãs. Não rolou muito bem. Porque vocês sabem do início da história. Se não é europeu, se não é cristão, catequiza. Era o que eles acreditavam. Alguns acreditam nisso até hoje, né? Mas deixa quieto. O importante é, quando eles vieram para o Rio Grande do Sul, veio um navio espanhol com um tesouro de uma tem registro de qual coroa pertencia. Contudo, nesse navio veio vamos dizer, uma princesa moura. Aqui no sul ela ficou conhecida como Teniaguá. Pensa assim, ó, ela tinha 2 formatos, ela foi amaldiçoada. Então ela era uma linda dama ou uma salamandra. Vocês já viram uma salamandra? Se não, eu vou pedir para mim mesma, que sou editora desse vídeo, inserir aqui a imagem de uma salamandra, tá? Nesse espaço. Se fosse até o fim da gruta e trouxesse para ela o cantil, não era bem um cantil, deixa eu pensar um termo melhor, porque um cantil é muito moderno. Era como se fosse uma jarra, sabe? Aquelas jarras bonitas, onde se guarda. É que se eu fosse usar o termo, eu ia dizer que é uma... Ai, fugiu a palavra. Não é quartinha, é... que tinha uma água benzida por um padre europeu que foi feito numa igreja muçulmana. Em suma, juntou tudo para quebrar a maldição. Só que para conseguir pegar essa garrafa, vamos ao termo garrafa aqui. Ele tinha que passar por todo o tesouro. Todo mesmo. E não podia pegar nada, só aquela garrafa, para provar que ele era puro de coração e merecedor do presente. Ok. O nosso guerreiro pensou assim, ó. Sério? Vai que é nossa, né? Depois que eu pegar o tesouro é meu? Não, aí que tá o grande quê? Ele não sabia que o tesouro ia ser dele. Ele tinha que ser bom mesmo, ele tinha que fazer sem esperar nada em troca. E ele fez, ele foi e pegou a garrafa. Sobreviveu ao tesouro e voltou. E quando ela abriu a garrafa e tomou o líquido que tinha ali dentro, ela voltou a ser uma princesa. Dizem, né? Daí tem 2 vertentes. Uma que o cara ficou com o dinheiro, com todos os ouros, joias, e a salamandra, que virou princesa, simplesmente sumiu. E outra que diz que ele casou com ela, viveu feliz para sempre, com o tesouro, e deu início a uma população gaúcha ibérica, uma população meio moura, espanhola, com nós aqui, indígena, gaúcho do sul. Nossa miscigenação bonita que nós temos sempre. Certito?
ok. Passou-se mais um tempo, Dom Pedro declarou a independência, né? 7 de setembro, uhul! Só que não, ou sim. Se bem que a gente estaria preso a Portugal até hoje, né? Então, que bom que deu independência. Ele voltou para Portugal, seu filho Dom Pedro II assumiu o trono como infante, casou, teve filhos, aboliu a escravatura. Só que você tem que entender que naquela época, 1800, era muito punk. Se tu era diferente, voltando àquilo que eu falei lá no início, se não era europeu, podia ser planta, bicho, humano, era inferior ao catequiza. Ah, não quer ser catequizado? Vamos dar utilidade. Madeira boa? Leva pra fazer dinheiro. Índio, negros, somos diferentes. Tu não tem olho azul, tu não tem cabelo loiro, tu não tem pele branca. Tu é diferente de mim. Se tu é diferente de mim, tu é inferior a mim. Gente, não sou eu que penso isso, tá? Pelo amor de Deus. Isso era um pensamento eurocentrista, de 1500 a 1800, antes do iluminismo, antes da Revolução Industrial. Era muito triste. Muito mesmo. E Portugal ia na África, trocava bens, tipo ouro, tesouros, por pessoas. E assim surgiu a escravidão. Passou todo o período escravista no Brasil. Muita coisa errada foi feita. Muita gente sofreu. E até hoje nós estamos pagando uma dívida histórica com essas pessoas. Mas o importante é que nem todo negro que veio para o Rio Grande do Sul veio como escravo. E essa é a última história que eu vou contar para vocês hoje. Que é a história do Príncipe Custódio. Príncipe, no Rio Grande do Sul, não era branco. Não, meus amores, não era branco. Príncipe Custódio era negro. Ele era príncipe de uma das nações africanas. Quando Portugal veio... Minto. Não foi nem Portugal que conversou com Custódio, foi a Inglaterra. Pra te ver que a Europa toda estava dominada pelo tal do sistema escravista. Quando a Inglaterra veio falar com Custódio, falar, me vende teus homens, vou te dar dinheiro. Ele disse, não. Tu me dá o dinheiro, eu te dou minhas terras. Eu te dou o meu reino na África. Mas eu quero dinheiro, que vocês me paguem dinheiro pela minha vida toda e me deixem levar a minha corte. Assim o príncipe Custódio pegou, com o dinheiro que ele ganhou dos ingleses, comprou navios e veio para o Rio Grande do Sul. Mas como é que ele veio para o Rio Grande do Sul? Ele seguiu a rota de escravos. Porque ele tinha a ideia de auxiliar seus irmãos, que tinham vindo para cá antes. Então ele parou primeiro no Rio de Janeiro. Depois, como ele viu que lá a situação estava muito punk, lá era muito punk mesmo, ser capital. Pensa em Brasília. De 1800 para cá, não mudou nada. Hoje é Brasília, na época era o Rio de Janeiro. E ele veio para o porto de Rio Grande, onde ele desembarcou com seus, vou dizer, lacaios, não eram bem lacaios, com a corte em si. Consultou os búzios, que assim, os búzios eram um método de ver a sorte que os africanos utilizavam, de consultar os orixás. Orixás eram deuses, homens e mulheres que viveram na terra antes deles, que eram grandes guerreiros. E como guerreiros, foram para o céu e guiam os seus descendentes até os dias de hoje. Mas, voltando, o príncipe Custódio consultou os búzios e ali, os búzios disseram para ele ir para a capital daquele estado novo onde ele estava, no caso, Porto Alegre. O príncipe Custódio era um cara assim, ó, ele não era perfeito. Realeza, né? Não importa se era europeia, brasileira, africana, chinesa. Realeza é realeza, né? Não dá muito para contestar. E ele gostava muito de cavalos. Aqui no Rio Grande do Sul era muito high society, muito símbolo de nobreza e status quo ter cavalos para correr. De novo, gente, não é uma coisa que eu acho muito bacana, mas era o que tínhamos na época. Assim, eles usavam os cavalos nas corridas. E o príncipe Custódio comprou os melhores cavalos. Ele tinha muito dinheiro, porque ele recebia da Inglaterra em libra esterlina, que até hoje é uma das moedas mais caras que se tem no mercado. Só que assim, ó, os cavalos dele, dizem as más línguas da época, que ele fazia bruxaria para os cavalos serem tão bons.
não é verdade. O príncipe Custódio, como africano, ele tinha uma ligação muito forte com seus antepassados. E isso levou ele até uma praia no litoral, que diziam que tinha as águas curativas. E assim ele trouxe toda a corte e os cavalos na época do verão para banhar-se e treinar na beira daquela praia. Nossa, uma praia que faz milagres? Sim, fazia milagres. Um dos cavalos dele, reza a lenda, teve até uma pata machucada. E na época não se tinha veterinário, né, gente? Você tem que entender. Então, quebrou a pata, vai ter que ser sacrificado, vai virar sabão. Triste, mas é verdade. O Custódio gostava muito daquele bichinho. E ele trouxe em carroças guiadas por boi. Porque pensa, não tinha motor na época, né, gente? Não tinha ônibus. Era tudo carroça puxada por boi. E trouxe e levou nas águas dessa praia. E o bicho se recuperou. Hoje em dia, talvez, estudos comprovem que ele tinha feito um tipo de fisioterapia, né? E não era bem não tinha quebrado, era uma luxação. Vai saber. Mas na época foi marcado que essas águas curaram o cavalo. E ele ficou muito pegado nisso, tanto que criou uma casa nessa cidade. Essa cidade é a cidade de Cidreira, da onde eu tô falando hoje. E só pra terminar, não foi só o Custódio que disse que Cidreira tinha águas milagrosas. Hoje em dia, a santa padroeira da cidade é Nossa Senhora da Saúde, da boa saúde. Porque muitas pessoas vieram pra cá pedir cura. E nas águas se curaram. Então a fama das águas milagrosas de Cidreira continua até o dia de hoje. Mas pelo amor de Deus, não venham pra cá tentar fazer milagres, tá? A época de milagre tá meio complexa no momento, mas não custa tentar mais adiante, pós-pandemia, no verão. Eu conheço gente que até hoje diz que curou de asma, de bronquite com as águas do mar. É a vida. E assim se encerra um ciclo. Dos índios, aos portugueses, aos jesuítas, aos espanhóis, aos negros. Nós somos uma mistura de tudo isso. Hoje nós somos a mistura dessa miscigenação. Ela que faz quem a gente é. E essas histórias, que aqui eu falei brincando, meio costurando com a história, fazem a gente ser quem a gente é. Sem mais nem menos. Eu podia dizer muitas outras. Ah, o negrinho do pastoreio, que todo mundo conhece, que também passa numa época escravista. Podia falar da erva mate, que passa antes dos portugueses virem para o Brasil. Da arara azul, que também é uma lenda indígena. Mas eu preferi ficar nessas 4, primeiro que eu falei, tá? Espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, que ele possa ter ajudado, que esse vídeo possa ter ensinado um pouquinho da história do Rio Grande do Sul e das nossas lendas para vocês. Beijo!